Hoje, como disse há pouco, podem então inscrever-se agora, a partir deste momento, para esclarecer as suas questões relacionadas com cirurgia geral, porque vamos então falar de quisto pilonidal. Que tipo de quisto é este? Porque se forma? Qual o tratamento mais adequado? Vamos então responder a estas e outras questões. O número de telefone é o 225083297, o endereço de e-mail consultório, @portocanal.pt. Não deixe então de inscrever-se para depois poder colocar todas as suas questões à nossa convidada que passo a apresentar, a doutora Milena Liorci, médica de cirurgia geral, com especialização em coloproctologia, e a quem agradeço muito por estar aqui. Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu que agradeço. Um excelente ano. Muito obrigada. Estamos na primeira segunda-feira de 2025, não é? Exatamente. Custa assim um bocadinho a arrancar, hoje já se notou mais trânsito na estrada, mas cá estamos nós para falar de saúde e bem-estar e, acima de tudo, ajudar os nossos telespectadores a esclarecerem todas as suas questões. Vamos lá, Sra. Doutora, que tipo de quisto então é este na região do cóccix? Então, esse quisto, ele, na verdade, é uma inflamação crônica, que ele acontece exatamente como o nome diz, acontece pela presença dos pelos, por isso que se chama quisto pilonidal, porque a presença dos pelos nessa região faz com que crie um processo inflamatório crônico e desenvolva todo esse processo, toda essa situação que acontece no quisto pilonidal. Mas isso significa que estes pelos começam a ficar encravados e dá-se origem então ao quisto? O pelo entra e ele ao invés de ficar para fora, ele fica por dentro. E criam-se túneis por dentro dessa região com pelos, mesmo acúmulo de pelos. E às vezes pelos grandes, quando se faz a cirurgia, nós puxamos e aquilo sai pelos enormes que se criam dentro dessa região. E a pessoa não se vai apercebendo que se vão acumulando pelos e consegue ir tirando? Geralmente não. O que acontece no quisto pilonidal é que ele tem duas fases de formação. Muitas vezes a pessoa percebe que tem o problema na fase aguda, que a gente fala que é uma fase onde se tem um processo inflamatório grande. Então, às vezes, cria-se pus, a região fica inchada, com pus, e aquilo às vezes até drena e sai pus, tá? Essa é a fase aguda, né? Muitas vezes é quando a pessoa de fato vai perceber que tem um problema. Depois, essa fase acaba, os pelos continuam lá e cria-se apenas um buraquinho muito pequeno. Muitas vezes a pessoa nem se queixa muito, é só um incômodozinho de vez em quando, ou às vezes sai uma secreçãozinha, mas é pouca e fica crônico. Então, não quer dizer que aquela fase aguda melhora. Às vezes a pessoa toma antibióticos e passa na urgência, mas depois fica a fase crônica, que é essa que tem que ser resolvida com cirurgia. E até lá, quais são os sintomas principais? Os principais sintomas são incômodo, dor, principalmente quando a pessoa fica muito tempo sentada. E isso já tem relação também com a causa, porque ficar muito tempo sentado é uma das causas de desenvolvimento desse quisto, tá? Algumas profissões podem ficar prejudicadas, o aparecimento, exatamente, não é? como, por exemplo, caminhoneiros ou pessoas que ficam muitas horas e horas sentadas, ou então principalmente sentados em ambientes mais duros, que fazem uma pressão. Porque a causa, na verdade, são várias as causas, teorias do desenvolvimento desse quisto. Uma delas é trauma, e ficar muitas horas sentado em um ambiente duro. Pode desenvolver e favorecer a presença do quisto. E este quisto vai se formando ao longo de muitos anos? É possível isso acontecer? Geralmente não são muitos anos, até porque acomete muitos jovens. Tá? Então, a faixa etária mais acometida são os jovens, mesmo adolescentes, e 18, 20 anos de idade. É mais raro acontecer em pessoas acima dos 30, 40 anos. Tá? Isso tem a ver também com uma questão hormonal. Tá? Tem essa associação das causas, né? Das causas, e por isso acomete pessoas tão jovens. E é mais frequente também em homens, tá? Do que mulheres. As mulheres também podem ter, claro, mas os homens é mais frequente, e também porque os homens têm mais pelos, né? Nessa região. Então faz sentido haver mais a incidência nos homens. Então, em que momento é que normalmente se procura um tratamento? É na fase aguda? Então, geralmente as pessoas procuram o tratamento na fase aguda, porque é quando elas estão de fato desesperadas, porque tem uma coisa enorme, ali aquilo incomoda muito, vira uma coisa realmente muito... a pessoa precisa procurar ajuda. Né? Só que depois que passa essa fase, e isso é uma fase rápida, 2, 3 dias, aquilo não tinha nada e fica uma bolinha na região. E dói muito. Passa-se o tratamento, geralmente esse tratamento é feito pela urgência, qualquer médico vai passar o tratamento, antibióticos, às vezes é feito drenagens e depois a pessoa fica bem. Esse é o momento que depois ela deve procurar um especialista em cirurgia geral para
de fato, fazer o tratamento definitivo. Mas, às vezes, as pessoas não procuram ou passa porque aquilo já não incomoda mais. Ou a impressão que a pessoa tem é que melhorou, que resolveu sozinho, né? Aquilo passou. Mas, portanto, os pelos continuam lá. Só que eles continuam lá. E aquilo cria uns buraquinhos muito pequenininhos que a pessoa, às vezes, nem nota muito. Mas quando fica muito tempo sentado, incomoda. Aí aquilo melhora. Aí, outro dia, eu tenho um incômodozinho. E aquilo, muitas vezes, as pessoas arrastam o tratamento e procurar ajuda por isso. Porque a fase crônica, ela não é tão angustiante. Ela pode ser não tão... trazer tantos sintomas. Portanto, esta é uma chamada de atenção, não é? Para quem tem este quisto e para quem está numa situação de urgência, não é? Sim. Depois desta fase aguda, deve então procurar Exatamente. ajuda da cirurgia geral. E o que é feito nesse momento? Então, os quistos sempre precisam ser operados, tá? Então, as pessoas às vezes querem o tratamento, eu queria uma pomadinha ou algo, um comprimido que resolvesse, mas ainda não existe nada que, de fato, resolva um quisto pilonidal que não seja cirurgia. Agora, existe hoje tipos diferentes de cirurgia, tá? E antigamente, a cirurgia mais tradicional era a cirurgia onde se removia todo o quisto. E às vezes, por fora é só um buraquinho, mas aquilo forma um túnel. E às vezes parece que tem 2 centímetros e pode ter 10, tá? Então, a remoção dessa cirurgia, que é uma das técnicas que ainda é feita, às vezes fazia com que ficasse ali uma zona grande a ser removida. E ali, às vezes fecha-se, às vezes fica aberto, tá? E aquilo, o mais complicado dessa cirurgia tradicional é o pós-operatório. É doloroso? Porque é muito demorado. Tá? Sim, incomoda e é muito demorado, porque mesmo quando se fecha a ferida, uma ferida que pode contaminar, ela abre, e aí a pessoa tem que fazer cuidados de penso todos os dias, e está sempre com a enfermagem, e é mais trabalhoso. E pensar isso em jovens, 18 anos, ter que ficar... E pode ser difícil a pessoa também estar sentada ou encostada, não consegue sentar. Fica, às vezes, algumas semanas tendo que ficar assim, deitados, em posições complicadas, não consegue trabalhar ou estudar. Então, o pós-operatório sempre foi algo que trouxe esse receio, né, para as pessoas até procurarem resolver. E isso é o que sempre foi feito, né? Agora, nos últimos anos, tem se desenvolvido a técnica que se faz apenas alguns furinhos e se faz a cirurgia por dentro e coloca-se um laser para secar o quisto e não remover por completo. Isso faz com que tenha feridas bem pequenininhas e que a recuperação tenha, assim, mudado drasticamente, né? Algo que a pessoa ficava 4 semanas para se recuperar, hoje em 2 dias ela volta a... 2? É mesmo incrível. Foi incrível. Eu acho que de todas as cirurgias onde a gente utiliza o laser, que utiliza assim, outras técnicas, para o quisto pilonidal, eu acho que foi uma grande revolução para o pós-operatório. É verdade. Porque as pessoas fugiam da cirurgia e tinham muito... Receio, claro. Tudo. E hoje tem pacientes que dizem que quase nem dói, quase não precisa tomar analgésicos, sabe? Claro que depende de cada quisto. Tem quistos maiores, tem alguns que já voltaram, tem quistos que aparecem, opera, aquilo volta. E todos os quistos são candidatos a esta técnica menos invasiva? Geralmente sim, a não ser que eles já sejam recidivados e já tenham cavidades abertas. Aí às vezes é preciso outras técnicas associadas. Mas geralmente eu diria que hoje 99% dos quistos que eu faço, eu sempre dou porcentagem, preferência para fazer com o laser, porque a recuperação realmente não tem comparação com o que se tem com a outra. Mas há o risco de recidiva, senhora doutora? Portanto, pode voltar a reaparecer este quisto? Pode. Esse é um problema que acontece nos quistos pilonidais, em todas as técnicas que se realizam, mesmo quando se tira tudo, tá? Eles podem voltar. Pode aparecer um outro pelo e entrar e começar a fazer outro trajeto e aquilo volta, tá? Então, é uma taxa que existe. Existe tanto nas cirurgias tradicionais, abertas, fechadas, como no laser também existe. Tá? Existe uma questão que geralmente eu recomendo para os pacientes que já operaram,
é sempre fazer uma depilação a laser para que não cresça mais pelos naquela região. Faz todo tá? sentido. Isso é uma prevenção, tá? Depois de operado, eu sempre indico, porque senão é uma predisposição genética também. Tá? Tem predisposição genética, tem todos esses fatores que a gente não consegue controlar. Então, o que dá para fazer é a depilação depois, que já está operado, que já está resolvido. Já percebi que é feita mais senhores do que senhoras, não é? Mais homens do que mulheres, mas qual é a prevalência? É de 3 para 1. É muito. Cada 3 homens né, que são acometidos, apenas uma mulher. É mais frequente mesmo em homens. E, portanto, há vantagens em procurar ajuda mais cedo, não é? Claro. Mas agora, com esta nova técnica, as pessoas também deixam de ter tanto receio e procuram mais cedo a solução? Eu acredito que sim. E principalmente o fato de fazer com laser, eu percebo que, inclusive, eu já tive um paciente que ele exatamente disse isso. Ele falou assim, quando ele chegou no consultório, ele disse, olha, eu já sei que eu tenho um quisto pilonidal há 10 anos. Mas quando propuseram a cirurgia 10 anos atrás, e o médico explicou e tal, e deveria fazer a cirurgia, ele não quis. Ele falou, não vou fazer. Ele era muito jovem, uma pessoa dedicada ao desporto, não queria ficar parado semanas. Ele falou, não vou fazer. Ele arrastou esse quisto por anos. E aí o que ele me disse é que assim, uma vez por ano aquilo infetava, drenava, ele tomava antibiótico e foi levando durante 10 anos. E aí ele procurou e falou, não, agora eu posso fazer. Não é? E aí, de fato, resolveu operar exatamente por essa questão do pós-operatório. Tá? Isso, muitas pessoas tinham medo de ficar muito tempo parado. Neste pós-operatório, passado esses dias, as pessoas podem voltar à sua rotina, voltar a trabalhar e também praticar exercício físico? O exercício físico, mesmo no laser, geralmente eu recomendo que espere em torno de 4 semanas. Tá? Ainda a não ser que seja uma prática muito leve, depois de 2 semanas, de quistos pequenos, a pessoa pode voltar a fazer práticas que não tenham contato físico. Podem correr, podem fazer alguma, mas não podem nada que tenha risco de bater a região, porque o trauma pode prejudicar, levar a inflamação e piorar o quadro. Porque não há pontos, não é? Não há o risco de abrir. Não há risco de abrir pontos, porque não há pontos. São pequenos furinhos e é feito por dentro. Mas o laser cria um processo inflamatório. E se a pessoa, por exemplo, vai jogar futebol, por exemplo, no pós-operatório, e bate a bola logo ali onde foi operado. Aquilo começa a inflamar, começa a deitar pus, e isso dificulta a cicatrização, tá? E pode prejudicar, sim, a cirurgia. Então, para a atividade física, ainda eu exijo esse tempo de cuidado de 4 semanas. Todo o outro processo é que é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil. Sem dor. Quase indolor, praticamente. Tem algum desconforto, mas é muito pouco. E a pessoa pode voltar à sua rotina. Né? Pessoas assim, atividade física é importante, claro, tem pessoas que trabalham com desporto. Mas mesmo quem trabalha com desporto não precisa fazer aquilo, pode só estar ali, orientar ou mudar um pouquinho a sua prática, mas não precisa estar 100% afastado, porque não consegue nem sentar. Não é muito diferente. Você consegue voltar à sua rotina, dependendo do trabalho, no estudo. No caso, a gente atende muitos adolescentes, 15, 16 anos, e eles não precisam parar o colégio, podem continuar, e isso não é impedimento, isso é muito bom. Muito obrigada, Sra. Doutora, por esta conversa esclarecedora sobre, acima de tudo, esta última técnica não invasiva, não é, para o tratamento do quisto pilonidal. Vamos agora saber também quais são as dúvidas, questões dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Aproveito esta oportunidade, então, com a doutora Milena Liorsi, médica de cirurgia geral com especialização em coloproctologia. Estará connosco na segunda parte e está disponível para o